Cara, falando ainda disso, você sabe me dizer, assim, quais são os maiores mitos que se diz sobre testosterona? Porque o testosterona, ó, vamos lá. Testosterona e dopamina São entraram a numa palavra da moda, moda. irmão. Ó, sei lá, eu imagino, se a gente fizesse uma busca no Google de quanto se falou disso na É internet, monstro. né? Eu acredito que nos últimos 2 anos, 3 anos, acho que muito na pandemia também, se falou, Isso, sei foi lá. da pandemia. Meu irmão, explodiu gente dando opinião de especialista sobre Exato, isso. exato. O jejum de dopamina, essas coisas todas. Tem um monte de vídeo meu lá no Instagram, eu me divirto rebatendo esses malucos aí. Porque assim, a testosterona, ela virou o segredo da machosfera. Machosfera, dos mano. Que pra eles tudo é testosterona. Como se ser homem fosse sinônimo de ter mais ou menos testosterona. Não faz o mínimo sentido. A testosterona, então, a neurobiscoitagem, ela associa muito a questão de agressividade, força. É o homem com mais testosterona cuida mais da mulher. Eles simplesmente tiram isso da bunda, não faz o mínimo sentido, tá? A dopamina, que está associada à motivação, também é outro erro grosseiro. A dopamina, ela é uma molécula com várias funções. Só no sistema nervoso central ela tem 4 funções diferentes. Fora no sistema periférico e entérico, intestino, ela tem mais um monte de função. Então, ela faz parte da motivação, assim como o cotovelo faz parte do movimento de dar um tapa na bola. Mas não é o cotovelo que faz dar um tapa na bola. Ela tá ali no meio. Mas ela dizer que a dopamina é a causa da motivação é um erro grosseiro. Não faz o mínimo sentido falar isso. Mas ela tá ali no meio. Então, o problema da neurobiscoitagem como um todo é sempre reduzir comportamentos sociais. E essa é uma dica para quem tá assistindo aqui, tá? Como reconhecer a neurobiscoitagem? Reducionismo. Há reducionismo na explicação é neurobiscoitagem. O neurocientista, ele não vai falar da molécula associada a um comportamento, ele vai falar de uma rede, de um sistema. Assim como, por exemplo, ao chutar bola. Quem é responsável por chutar bola? É o pé? É uma boa. Não, mas tem a perna, mas é a perna, meio o tronco, mas e o braço que também contrabalanceia? Isso, exato. Então, se eu segurar o teu joelho, tu consegue chutar a bola? Não. Se eu segurar o quadril, se tiver um dano no quadril, tu chuta a bola? Não. Então, é o quadril que faz a bola chutar a bola? É o joelho? É o pé? É tudo junto. Então, a dopamina tá ali? Tá, mas não é ela em si a causa de acontecer o movimento. Ela é parte da engrenagem. Reduzir uma engrenagem, um comportamento a uma simples dopamina é um erro bobo, um erro básico. Infelizmente, na internet acaba acontecendo isso. Então, quer reconhecer neurobiscoitagem? Foi para reducionismo, já corre, já fecha e vai embora. Ainda nesse assunto, cara, eu vi um vídeo seu recente, isso deve ter uma semana no máximo, no máximo uns 10 dias, onde você estava refutando alguma coisa relacionada a justamente padrões de comportamento femininos e masculinos. Isso. Aí eu queria te fazer uma pergunta que ela é completa, ela é complexa. Existe diferença comportamental? Eu posso, assim, falando em termos gerais, claro, eu posso chegar aqui e falar assim, existe diferença comportamental entre homem e mulher? Existe. Mas, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da Índia. Por exemplo, na Índia, homens e mulheres têm comportamentos muito diferentes do que a gente conhece aqui no Brasil, como comportamento de homem e comportamento de mulher. Por exemplo, aqui no Brasil, você com seus amigos, andando na calçada, cada um fica num canto e de boa, e as mulheres saem de mão dada, se abraçam. Na Índia é o oposto, mulher não se toca e quem sai se abraçando e de mãozinha dada e senta no colo do outro é o homem. Isso não é questão sexual. Eu vi muitos vídeos já de casas de massagem masculinas na Índia, onde é uma coisa assim, eu estranhei. O cara, um passando o rosto no outro. Isso. O rosto, caramba, velho. Você fala, nossa, meu. É porque a questão sexual é diferente. Da mesma maneira que a gente... Eu sempre converso com a minha esposa sobre isso, de, por exemplo, tu vai ver um post de uma mulher, uma influencer, botando uma leg, ensinando, usando a usar uma roupa, um biquíni. A mulherada tá sempre elogiando, pô, parabéns pelo seu corpo, parabéns, você é uma diva, assim, com muito respeito. É a questão cultural nossa de homem, de dizer assim, homem, você tem que olhar para essa mulher e querer transar com essa mulher ali na hora. Então, essa ideia da hipersexualização vendo o outro é uma questão muito cultural também. Então, você tá falando pelo estímulo visual, você disse? Isso. Então, se está ali, você tem que agir desse jeito. Aí, o que acontece? Outras culturas, olhar o corpo ou tocar o corpo vai ter um viés sexual diferente da nossa cultura. Por isso que é estranho pra gente. Sim. Ver lá fora um homem fazendo massagem de um jeito, a gente, nossa, que coisa estranha. Mas pra eles não tem cunho sexual. Sim.
Da mesma maneira que mulheres aqui vendo outras mulheres fazendo uma roupa, não tem cunho sexual para elas, não são lésbicas escondidas. Elas simplesmente acham o corpo da mulher ali legal, bacana, mas não olha com um desejo sexual porque a cultura não tá fazendo isso com elas também. Sim. Entendeu? Então, esse post de refutação que eu fiz ali essa semana sobre a questão da testosterona e tal, que a testosterona eu não lembro qual que era exatamente, mas eu lembro que você cita um estudo bacana, inclusive, que mostra a diferença de preferência de brinquedos entre homens e mulheres. E fala, pera, não é bem assim. Isso. Eu não lembro o mérito do vídeo, mas eu lembro que em algum momento você fala disso. Isso, eu lembrei, que é a questão assim. O cara que a pessoa que tá falando a ideia ali, ele fala que existem estudos que mostram que meninas, desde cedo, preferem o rosto feminino, olham mais o rosto das mulheres, de pessoas, e meninos, eles são mais rápidos e ficam olhando o mobile, que é tipo um quebra-cabeça, uma coisa assim. E aí, na verdade, ele está usando de referência um estudo de uns 10 a 20 anos, agora não lembro a idade. É um estudo onde tem uma mulher que ela olha para os bebês, e os bebês, em tese, olham para ela, sorriam, apenas olham para o rosto dela. E em outro grupo ela mostra só um mobile que é um jogo. Pensa num quebra-cabeça. Você colocou na tela. Isso. E aí, em tese, ela fala: ó, os meninos ficam mais tempo olhando pro mobile e as meninas mais olhando pro rosto da mulher. E aí é um grande erro porque a própria pesquisadora estava participando do estudo e ela, em tese, sabia se era menino ou menina. Isso modifica o movimento, modifica o comportamento dela. Porque se ela pode ter, por exemplo, digamos que ela fosse mãe e tem uma menina em casa. Isso, sem querer, querendo, faz ela olhar de forma diferente, mais afetuosa para a criança. Segundo, são recém-nascidos. Tem dificuldade em manter o foco visual. Qualquer coisa. E o próprio estudo, a tabela 2 do estudo, mostra que a maior parte das crianças não deu bola, seja para o mobile ou para a face. O que aconteceu? O estudo deturpou a conclusão e divulgou uma conclusão que a galera que gosta dessa coisa de menino, menina, testosterona, não testosterona, usa para divulgar fake news.